esse conceito dele está vendendo a ideia de que o importante, o sucesso na cabeça desse head trainer é você vender, independente das consequências dessa venda, independente dos impactos dessa venda, independente do que, né, percebi, né, nesse momento que existe uma estrutura ideológica no processo de coaching que precisa construir o processo de coaching, validar ele. Pelo contrário, eu acho que o processo de coaching sendo feito dentro de uma abstração do crençário de quem aplica, sempre focado no crençário de quem está recebendo esse processo, ele é muito positivo. O que está acontecendo é que existem ditos profissionais de coaching, né, que estão deixando o seu mapa vazar nesse processo, e aí coisas estranhas têm acontecido. Uma das coisas que eu acho que é o que mais me incomoda, na verdade são duas coisas, mas a responsabilização do indivíduo, né? O indivíduo, só ele é responsável por ele mesmo, então se ele é um fracassado a culpa é dele, se ele tem sucesso a culpa é dele, né? E qual é o fundo ideológico disso? Qual é o fundo ideológico disso? Seria uma meritocracia, talvez? É, o que a gente comentava e é o que me parece, assim, muitas vezes é que a gente não muda uma mentalidade, né? E essa é uma das minhas críticas e eu coloco como um problema, porque eu realmente acredito, por um lado, que nós somos todos seres individuais, particulares, temos um contexto, uma história, e isso faz com que as nossas escolhas sejam sempre particulares. Então eu não acredito num modelo que eu possa aplicar, que é o que acontece muitas vezes. Eu tenho um modelo, né, determinadas técnicas, pegando o exemplo de técnica de venda, é o que onde a gente vê mais fácil. Eu não tenho como aplicar e isso vai funcionar redondinho para todo mundo, porque o que pode funcionar muito bem para o Fernando, por exemplo, não vai funcionar para mim, porque eu tenho uma trajetória que me faz questionar muitas coisas que para ele talvez não são questões, assim como acontece o contrário. Então, o que me incomoda é essa ideia de que a gente pode pegar uma coisa formatada e aplicar. Sim. E ser reproduzida. Porque para mim isso é um ponto de vista, uma mentalidade fordista, né, taylorista, lá dos inícios dos anos 20, no século 20, Século XX. que é, a gente faz, então, aquela frase clássica ainda, né, não importa a cor do carro desde que ele seja preto. Então não importa que você seja como você, o que importa é que você seja feliz, mas nunca se avança nesse conceito de felicidade, a gente fica sempre associando a essa coisa do sucesso, que a gente também são conceitos totalmente abstratos, e olhando para o momento que o mundo vai vivendo agora, todos esses impactos, por exemplo, em meio ambiente, como a gente tem que começar a mudar o comportamento e realmente entender que não existe, por exemplo, lá fora, que não seja o nosso trabalho em conjunto, né? Então é só nesse apoio mútuo que eu acredito que a gente possa transformar alguma coisa, né? E essa é a minha grande crítica contra o processo de coaching, vindo nesse caminho que tu dizia da individualidade, de como cada um é responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. A gente esquece com isso que a gente faz parte de um coletivo. Isso. E o processo de coaching, ele também ele pode ser aplicado a processos coletivos, mas não é a mesma coisa. Não da mesma maneira como se aplica com pessoas, né? E o coletivo implica em algo que o processo de coaching vende, né? Que é um conceito de verificação ecológica. Quando você vai promover uma mudança na sua vida, o coach deve te perguntar, ele pede para você fazer uma ponte ao futuro. É você imaginar como vai ser a sua vida a partir dessa mudança e quais os impactos que ela vai provocar na sua vida, na vida das pessoas que você ama e no mundo de uma maneira geral. Só que é um conceito muito pouco trabalhado, porque verificação ecológica de qual contexto? Verificação ecológica de qual meio? Em qual tempo? Em qual época? Né? Qual é o crençário coletivo que está dominando aquele meio, naquele momento? Né? Então é um conceito que é trabalhado de uma maneira muito vaga. Sobre aquilo que tu falou de né, é uma única ferramenta, né, para trabalhar diversos indivíduos, né, com mentes diversas. Existem os chamados treinamentos de alto impacto, né, que são feitos com base em técnicas de coaching e de programação neurolinguística, que eu já vi acontecer. Quando eu fiz esse treinamento, para o indivíduo Fernando foi maravilhoso, mas
para outras pessoas foi horrível, né? Teve um rapaz que eu levei nesse treinamento, ainda compartilhando, né, dessa ideia na época de que aquilo era bom para todo mundo, que todo mundo tinha que fazer aquilo. Levei esse rapaz e o rapaz não ficou bem. Hoje a gente é bastante amigo, assim, a gente conversa ainda sobre isso, né? Ele até sente um pouco de raiva de mim, eu me sinto responsável por isso, porque ele foi fazer o treinamento, ele estava passando por muitas dificuldades, só que a maneira como trataram ele lá dentro, porque ele não compactuava com a ideologia por trás das dinâmicas. Por exemplo, nesse treinamento tem uma dinâmica que eles chamam de o combate. Então, são 100 pessoas num salão, essas pessoas têm que decorar um texto, e aí você tem que correr para um ponto específico desse salão, e se você chegar primeiro, você tem o direito de falar o texto. Né? Se você consegue fazer isso, você vai para um lugar em cima do palco, para uma cadeira, você ganha um lugar de destaque nesse salão. E ele, né, marxista ferrenho, ele não concordava com a ideologia por trás dessa dinâmica, então ele se negou a fazer. E as pessoas que estavam aplicando o treinamento não souberam conduzir isso dentro do crençário dele, né? Tipo, ele não estava se negando a se trabalhar, ele estava se negando a compactuar com uma lógica por trás de uma metáfora que eles criaram para promover reflexão. Ele foi destratado, desse ponto em diante, ele foi destratado o treinamento inteiro. Chegaram a convidar ele para ser retirado do salão. Aí tem dinâmicas emocionais e esses treinamentos de alto impacto, eles fazem uma salada, assim, eles vão misturando programação neurolinguística com coaching, com técnicas terapêuticas, holísticas, de forma que você saia emocionalmente impactado e acreditando que aquilo ali mudou a tua vida, mudou a tua vida. Né? E aquilo pode mudar a tua vida, mas não significa que sejam mudanças positivas e não significa que sejam mudanças permanentes e agora você alcançou a felicidade plena, né? Que era aquilo que a gente está falando. Aliás, existe uma hipervalorização da felicidade nesse processo também, né? Vamos ser felizes o tempo todo. Eu já disse isso, né? A gente tem que ser Cara, a gente menospreza a função das outras emoções, né? A tristeza tem uma função no nosso sistema, a raiva tem uma função no nosso sistema, o poder de se indignar, né? O que é a indignação se não um motor para a gente se mexer e agir e sair, buscar alternativas, né? Então, a felicidade, ela é um estado que a gente busca. Mas eu acho que é muito mais uma busca do que efetivamente um momento vivido, porque são pequenas situações, porque o que faz um momento feliz que a gente consiga identificar. Foi o dia da minha formatura. Mas o dia da tua formatura não teria chegado se outras tantas pequenas felicidades que a gente nem aprende a valorizar tivessem acontecido, né? E eu não digo nem, por exemplo, uma nota boa numa prova, finalização. O processo em si de construção de tudo isso, ele é permeado de emoções que fazem com que a gente tenha o ponto de vista que tem da vida e seja o que a gente é e constitua essa base valorativa que vem dos outros, vem do contexto, né? Mas também vem de nós. Nós estamos nisso, então, quando a gente vivencia isso, e se a gente simplesmente aceita, e sempre aquela busca infinita pela felicidade, que acaba gerando um estado permanente de infelicidade, mobiliza, o que acontece? A gente está gerando sofrimento, né? E aí... O resultado da busca permanente pela felicidade é o sofrimento, ou seja, você consegue o oposto daquilo que você está buscando, né? E essa venda, essa promessa da felicidade e, de novo, da hiperresponsabilização do indivíduo é algo que, agora eu vou usar um termo da linguística, né, muito falacioso, né? Não me soa como verdade e não é transparente você vender isso para as pessoas, né? Então, a gente estava conversando aqui antes, um curso de coaching, né, de formação em coaching, que você demora 10, em alguns lugares 12 dias para fazer, tem institutos que fazem ali durante 6 meses, todos os finais de semana. Essa formação ela te dá uma série de técnicas e ferramentas, ela te dá bom senso, ela não te dá ética, ela não te dá moral, técnicas, o resto é uma construção, você tem que construir isso, você tem que continuar estudando as outras coisas, você tem que continuar estudando o ser humano.
Então, isso é o que a gente questionava, né? Esse é o segundo ponto que eu acho que me incomoda muito. É essa crença que aí a própria pessoa que faz o curso de coaching, ela chega à conclusão de que, então, em o que for curto, assim, ela já passou a entender tudo sobre a natureza humana, então ela já tem, digamos, uma autoridade para dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, como se isso fossem conceitos ainda válidos para a gente conduzir a vida no século XXI, onde a gente vive, né? Onde já se sabe que esses conceitos, eles vão continuar permeando a nossa vida, mas eles acabam sendo bastante reducionistas, porque existe um monte de coisa, por exemplo, entre 8 e 80, tem vários números ali no meio, né? Entre o belo e o feio existem muitas coisas. Entre o certo e o errado também. Tem todo um contexto que influencia isso. Então, o processo de aprendizagem, ele não se dá em 15 dias, em 6 meses. Fazendo uma analogia com aquilo que as pessoas dizem, eu não vou fazer faculdade porque eu só vou aprender o que o mercado me ensina. Se a faculdade te ensinar só o que o mercado precisa ou só o que o mercado já te ensina, ela realmente não é efetiva. Porque ela está fazendo com que tu mantenha um ponto de vista das coisas e não mude nada. Então, onde é que fica todo esse lado que é humano de a gente transformar a realidade, a gente enxergar? E aí eu acho que esse ponto de entender a responsabilidade de cada um no contexto é importante. Desde que isso, claro, não pare numa hiperresponsabilização de como assim, aconteceu uma terceira guerra mundial, a culpa é minha porque eu não fiz nada, né? Então, de novo, não dá para ir para os extremos, né? A gente tem que sempre tentar entender um contexto e como se posicionar diante disso tudo e entender que aprender leva tempo. Tem um vídeo famoso aí de uma coach, a gente até estava em dúvida se a gente falava sobre esse caso ou não, mas eu tenho exemplos disso também. Teve uma vez que um coach me disse assim, se a violência do mundo te incomoda, então é um problema teu, é culpa tua, porque tu não está fazendo nada sobre isso, né? A pobreza do mundo te incomoda, então a culpa é tua, porque tu não está fazendo nada sobre isso. Se te incomoda, vai lá e faz alguma coisa. Só que existe um limite, e esse limite não diz respeito às minhas crenças, né? Uma das coisas que se vende nos cursos de coaching é que a verdade ela é relativa e a realidade ela é relativa. Só que existe uma realidade ôntica, né? Existe um mundo concreto. Existem fatos, né? Existem fatos, existem relações de poder. A Rua ali, a nossa colega aqui do programa, Rosana, entrou com uma fala ali. Na Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han fala que a era da positividade gera depressão, a doença do século. Eu compartilho dessa visão. Né? Positividade o tempo todo gera desequilíbrio, né? Então, se a gente vai entrar nesses conceitos de yin yang e tal, eu acho que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, né? E é difícil chegar no equilíbrio, e isso também não pode ser uma busca insensata, né? Eu sempre tenho que ser equilibrado. Não, vai ter momentos em que a raiva ela vai se fazer necessária. Como tu estava dizendo, né? Tem momentos que acontecem coisas que realmente são inadmissíveis e que o nosso posicionamento nisso, essas emoções ditas negativas, elas são importantes, são né? Importantes. Assim como esses momentos de felicidade, a gente tem que ter a competência de conseguir enxergar eles como momentos de felicidade e vivenciar eles dessa maneira. Senão a gente dá, por justamente essa busca constante da felicidade que gera uma insatisfação, chega um nível que eu não consigo mais enxergar quando eu estou vivendo um momento positivo, um momento feliz, um momento que eu alcancei, digamos assim, aquela meta que eu tinha para alcançar. Seria isso que se chama de alienação? Pode ser, né? A gente estava conversando sobre uma coach que, se vocês pesquisarem aí no YouTube, coach fala sobre os judeus, aparece ela, tá? Em que ela faz uma fala dizendo que a gente precisa ter sonhos, a gente precisa ter um motivo para viver, porque senão as coisas acontecem com a gente e as coisas acontecem com a gente ali à nossa vontade. E aí ela dá como exemplo os judeus no campo de concentração, deixando um implícito na fala dela de que eles escolheram passar por aquilo, né? E isso nos chocou muito, assim, né? Porque foi o motivo que fez a gente conversar sobre coaching, né? Meu Deus,
sob qual autoridade ela se coloca para fazer uma afirmação dessas, entende? Que falta de empatia, né? Que Falta falta de empatia. E aí vem os meus questionamentos com relação ao coaching, porque como assim uma pessoa que estava ali em tese formando outras pessoas para trabalharem com essa perspectiva fala uma coisa que autoridade ela dá para essas pessoas, né? Que julga competente, nos levou a essas discussões e que gerou essa live de hoje, né? Sobre a questão das emoções, o pesquisador Paul Ekman, por exemplo, ele diz que a função principal da tristeza, por exemplo, além de provocar um olhar para dentro, né, a gente assume uma postura de olhar para dentro, ela tem uma função empática muito forte, né? Ela faz com que o outro nos olhe também e como a compaixão, segundo ele, é um mecanismo inato do ser humano, nós nascemos com alguns mecanismos inatos, segundo ele, como a capacidade de respirar, como a capacidade de falar uma língua. Ele vai dizer que a compaixão é uma propriedade inata, né? E ele diz que a tristeza é um ativador, né, dessa propriedade, é uma emoção de conexão. Então ela não pode ser menosprezada, tipo, tá tudo bem se a gente passar por momentos tristes, por momentos de dor, por momentos de sofrimento, isso faz parte do processo também. Eu digo que a minha luta enquanto coach, né, o meu querer ajudar as pessoas é talvez fazer com que elas encontrem mecanismos dentro delas para aliviar o sofrimento que, por um acaso, o processo de vida pelo qual ela está passando seja atenuado, né? E se isso for se ela entender que isso é positivo para ela, que isso vai ajudar ela também, porque tem gente que entende que precisa passar pela dor mesmo para aprender e para enxergar, e aí ela não precisa de um coach, ela precisa, né, elaborar isso com outro profissional da área da saúde mental e tal. Então eu fico muito preocupado assim com coaches que se vendem como a solução para tudo, tá? Não. Só isso que eu consigo dizer agora. Não. É um excelente processo, repito, para você fazer uma autorreflexão, fazer uma autoanálise, no sentido de enxergar coisas que você sozinho não consegue enxergar. Isso, muito positivo, funciona super bem. Agora, como um processo, como um caminho para a felicidade, de uma maneira mais rápida, mais eficaz, como muitos cursos e treinamentos se vendem, eu não compactuo dessa visão. Eu acho que falta estudo, eu acho que falta conhecer um pouco mais de humanidades até, né, para essas pessoas que vendem essa ideia. Assim. E a gente comentava antes também a questão, por exemplo, de uma formação que o Fernando fez, em que o professor, o ministrante, falava muito com base na pirâmide de Maslow, né? Não sei se todo mundo conhece, mas são 5 escalas de necessidades. E a questão, por exemplo, do coaching e a identificação de algo para a mente, ou para a espiritualidade, ou para essa outra, isso você estaria num nível mais acima. Então, quem não tem satisfeitas as suas necessidades básicas não conseguiria chegar nesse momento de identificar ou de ter, digamos, uma eficiência no uso do coaching. Mas hoje, e claro, a gente consegue enxergar nos casos mais extremos, né, de pessoas que passam fome, de pessoas que não têm um mínimo de higiene. Essas pessoas com certeza nem têm, né, não tem nem... Como é que você vai ter capacidade reflexiva se você tem fome, se você tem frio, se você tem medo, né? Antônio Damasio vai dizer que quando uma pessoa está tomada pelo medo, ela só consegue ter 4 reações possíveis, né? Que é o ímpeto de fugir daquilo que está te provocando medo, paralisia diante daquilo que te provoca medo, numa tentativa de não ser percebido, ou você entra para um confronto, né? Ou você entra num estado apático. Se você já vive aquele medo de muitas situações, você entra em um estado de completa apatia. Como uma pessoa que está com muito medo, por exemplo, vai ter condições de refletir sobre aquilo que está... Não, ela tá reativa, ela está num estado reativo. E aí, trazendo essa questão do medo, quem de nós hoje não vive medo permanente? Eu tenho medo de ir pegar o ônibus, então eu pego o Uber. Eu tenho medo de deixar uma coisa em cima da mesa quando eu vou me servir no restaurante, porque alguém... O medo, ele se tornou um elemento
básico. Ele faz parte do nosso contexto, né? O Foucault fala na sociedade do medo, né? E aí, como é que a gente... Por isso que a gente acaba buscando muitas vezes essas soluções rápidas e elimina o processo de aprendizagem, de todo esse sofrimento, porque a gente já vive tanto esses outros sentimentos, enfim, essas sensações que, enfim, desestruturam a gente, que a gente acaba procurando uma coisa mais simples, uma resposta rápida, né? E, infelizmente, né, o ser humano, ele tem todo um sistema cerebral que leva ele a aprender de determinadas maneiras. E isso também a gente tem que ter sempre em mente. Né? Tem que ter sempre em mente. Tem algumas colocações aqui, o Douglas está colocando a culpa do fuzilamento dos pais de família no Rio foi culpa deles, tipo isso. Mais ou menos, tipo, a hiperresponsabilização é isso, né? Tudo que acontece com a sua vida, a culpa é tua. E as pessoas diriam né, alguns coaches diriam assim, o crençário dessa família não era muito positivo, né? Para eles colocarem numa situação de perigo como essa. Ele não soube fazer uma avaliação do contexto. Putz, cara, isso é muito injusto, entendeu? Não seja esse coach, por favor. Não seja esse ser humano. Não né? seja esse ser humano. O que mais aqui? O Jean está dizendo, mas para isso existem psicoterapeutas. Exato, cara. Né? Eu sou super defensor de uma ciência interdisciplinar, transdisciplinar, no sentido de que as áreas científicas conversem entre si, mas existem profissionais especializados em determinadas coisas e vamos buscar esses profissionais que estudaram anos sobre um determinado problema, se debruçaram, testaram, retestaram, né? Vamos procurar pessoas que já têm um know-how naquilo, né? E que tenham, digamos assim, que tenham buscado fontes diferentes, né? Fontes Porque diferentes. não adianta a gente buscar sempre no mesmo lugar e a gente vai ter sempre o mesmo ponto de vista e aí a gente pega aquilo como uma verdade absoluta e tende a então dizer, não, Fernando, se tu não fizer desse jeito, não tem outro jeito, isso aí não vai dar certo. Que é o que muitas vezes acontece também, eu pelo menos já vi alguns vídeos, já vi algumas coisas assim, daqueles cursos, aprenda a falar em público. Você tem que fazer de conta que é um monte de abacaxi que tá ali na tua frente e é a melhor maneira? Talvez assim, para a primeira, segunda vez. Mas aí vai chegar um momento que você vai ter que fazer o quê? Buscar outra possibilidade, porque... Como é que você interage com abacaxis, né? Abacaxi não fala. Exatamente. E aí quando o abacaxi falar com você, não faz o quê? Exatamente. Aí você se dá conta, nossa, são pessoas de novo, não são mais abacaxi. E aí você tem que voltar lá e fazer um outro curso e aí assim Isso. vai se nutrindo uma... Essa é outra coisa, né? Funcionamento em pirâmide. Treinamentos de alto impacto, né, que se fundamentam em PNL e coach e tal, eles precisam de um funcionamento em pirâmide para se sustentar. Então, precisa que você saia falando bem deles, e tudo bem sobre isso. Eu trabalho numa faculdade, né, numa universidade, que o que faz os alunos virem para cá é a fama, as pessoas falarem bem daqui e tal, ok. Mas o que eu vejo em alguns treinamentos de alto impacto é quase uma coisa religiosa, assim. As pessoas têm aquilo como um ritual onde elas vão para emanar os seus mantras, né? Falar mantras e vivenciar emoções, só que acontece um fenômeno interessante. Essa emoção vai se apagando e a pessoa vai se distanciando daquilo, né? E aí eu acompanho esses treinamentos desde 2008, quando eu fiz o primeiro, tá? A gente está em 2019, então tem 11 anos que eu estou estudando isso. E eu só entrei para estudar isso, e hoje o meu doutorado falou sobre a questão das emoções e da neurolinguística. O meu pós-doutoramento está falando sobre isso também. É porque em 2008, quando eu fiz o meu treinamento, ele foi muito transformador no sentido de que eu tinha um problema de disfemia crônica, eu era gago, e saí do treinamento falando. Só que com o passar do tempo, o problema começou a voltar. Eu comecei a ficar gago de novo. E não sabiam me explicar o que tinha acontecido. Então eu me vi assim numa situação onde eu tinha experimentado um negócio que foi muito positivo, mas o que vinham me perguntar era se eu tinha mais gente para indicar para o curso. E não o que estava acontecendo comigo e tal. Então eu tive que buscar fontes, né? Sem contar muito com as pessoas que tinham aplicado aquele treinamento em mim. Quando eu fiz o meu processo de coaching, que foi em 2010, a minha primeira formação foi em 2010, eu dei uma surtada no curso, porque você tem um processo de mexer no crençário tão forte
que você, por um momento, perde a noção do que é real, do que não é, que regras são válidas, que regras não são. E nessa surtada, as pessoas que estavam aplicando aquele treinamento me enxergavam como louca. Ah, esse cara é louco, né? E não, cara, não era louco. Eu estava só passando por uma situação de realinhamento de crenças, de ressignificação de coisas. Mas aí ali ficou evidente o despreparo de algumas pessoas que estavam aplicando aquele treinamento para lidar com as situações adversas que a multiplicidade de individualidades incorre. Você tem lá uma turma com 100 pessoas, todas elas diferentes umas das outras. Nem todas vão se encaixar naquele roteirinho que você montou para um treinamento. Vai ter gente que vai questionar, vai ter gente que não vai ficar legal. E aí, como é que você lida com essas pessoas? E essas pessoas não sabem, porque foge daquele roteiro, daquele cronograma, daquela estrutura que foi montada para a aplicação daquele treinamento. E aí, o que você faz com essas pessoas? Tenho muitos amigos assim que eu levei para esses treinamentos na época, assim, que se tornaram bem críticos, assim, e eu tive que concordar com eles, né? Na época eu não tinha uma visão crítica também sobre esse processo, mas tudo me leva a crer assim que o problema é uma questão estrutural, né? Não diz respeito só à ideologia de quem está aplicando o curso, mas diz respeito à ideologia por detrás da estrutura, né? Isso é importante a gente também começar num processo de entendimento que não existe uma ideologia, começando na verdade, existe hoje no nosso país uma ideologia, né? Então, assim, primeira questão, a gente tem que entender melhor o que é uma ideologia, né? Uma ideologia é justamente um conjunto de pontos de vista, de valores, de crenças. E isso quer dizer que não é puro, porque eu posso ter, eu, Gislene, passei por, 15 tipos diferentes de situações que são totalmente diferentes. A minha base ideológica, ela é multifacetada. Então, achar que existe uma única ideologia por trás de qualquer coisa é um reducionismo e é uma maneira que faz com que a gente, ao invés de ser empático com o outro, a gente seja de novo impositivo. Então, tu é assim porque tu fez isso. Ou é assim que tu tem que fazer porque assim tu vai ter... Na verdade, é muito mais complexo do que isso, né? E a gente está chegando num momento em que se a gente precisa e quer se colocar à disposição para ter um melhor convívio com o outro, para justamente ter uma sociedade diferente, a gente tem que começar a entender isso, né? Se alguém tratar determinados conceitos que são extremamente complexos como uma coisa simplória, isso pode acabar numa coisa não tão, né, positiva num contexto geral, né? Tem essa questão também das ideologias dominantes, né? Então, todo contexto tem uma ideologia que domina aquele contexto e, por dominar o contexto, essa ideologia se torna invisível, porque ela é a norma, né? Ela está apagada da percepção porque culturalmente se diz, sempre foi assim, ou não, aqui é assim mesmo, né? Então, são ideologias que já estão bem enraizadas num determinado contexto, de uma determinada sociedade. Se essa ideologia resulta em injustiças, ao me isentar, eu estou validando essa ideologia, certo? E que aí tem uma possibilidade de alienação e tudo mais, então a Isso. gente chega em vários... Mas se eu ligo foda-se, né? Liguei o foda-se, entendeu? Tá acontecendo isso aí mesmo, mas eu vou ficar na minha aqui. Não é uma forma de eu validar essa ideologia. Pode ser assim, porque existem os dois tipos de ignorância, né? A ignorância de eu não saber realmente, eu não percebi, eu não percebo qual é a ideologia que está regendo essa conversa, por exemplo, né? Puxa, existem ideologias que determinam como essa sala foi montada, né? Onde a gente está, essa universidade é onde a gente está. Nós estamos na Fevale, em Novo Hamburgo, tá? Eu não paro para refletir sobre isso. Isso é uma coisa bem de acadêmico, pesquisador de humanas ainda, né?
Mas assim, aí eu sou um ignorante porque eu não tive a capacidade, eu não tenho ferramentas para conseguir perceber isso. Mas eu tenho ferramentas para perceber isso. Eu estou vendo essa ideologia manifesta, né? Eu estou vendo os frutos, ou não dá para chamar de fruto, mas eu estou vendo as consequências dessa ideologia manifesta. E eu estou vendo, de acordo com os meus valores, né, os valores que eu acredito, eu, indivíduo, eu vejo aquilo e digo, puxa, isso é injusto. Eu não me posicionar é algo positivo? Eu não tenho essa resposta, tá? Eu tô problematizando mesmo. Então, continuando a problematização, na verdade, tem várias questões, né? Porque eu posso ter consciência, assim como eu, né, posso ter noção de determinada coisa, saber que aquilo tem implicação bem de cima, digamos assim, para usar um vocabulário bem coloquial, e eu escolher naquele momento não me manifestar ou me manifestar. Isso pode ser inteligente também. Mas aí é uma estratégia. Mas aí é o ponto da gente conseguir ser empático, né? Porque Sim. Talvez naquele momento em que pareça que eu estou me isentando e que eu estou dizendo assim, isso foda-se, o problema não é meu, na verdade tem muita coisa além. Então quando eu passo a dizer assim, aquela pessoa ali ignorou, ligou foda-se, ela não quer... O que acontece? A gente entra num processo de julgamento em que esses valores que a gente carrega, na verdade, estão determinando o que está acontecendo, então constituindo essa perspectiva de realidade e tudo mais. Sim, por exemplo, no caso de uma ditadura é muito sábio, né, que você não se manifeste, caso você seja contra a ditadura, você não se manifesta que você é contra a ditadura, uma questão de sobrevivência, né? E assim, pegando situações menos até problemáticas, às vezes, por exemplo, eu sei que de 2 colegas de trabalho que não compactuam de uma mesma perspectiva para resolver um problema e eles têm que trabalhar juntos. Eu tenho várias opções, eu preciso que eles trabalhem juntos e nós estamos no mesmo nível hierárquico, vamos supor. Como é que eu ali vou ajudar a mediar essa situação? Isso é uma situação corriqueira que a gente pode contribuir para gerar um extremo conflito da empresa e acabar com o projeto ou qualquer coisa assim, ou a gente pode construir de uma outra maneira. São escolhas que vão se construindo e é por isso que é delicado a gente sempre se colocar nessa posição. Julgar é inevitável, mas a gente tem que cuidar como esse julgamento é expresso. E aí vem todo o nosso processo de aprendizagem, de leitura de contexto, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira inteligente, eficiente e produtiva para o todo, né? Para o contexto ali. Por isso que eu costumo dizer que, e eu sou jornalista, né? Eu descobri isso na prática, porque o meu ideal enquanto jornalista era ser um cara isento e desenvolver a minha tarefa de uma maneira imparcial. E aí você descobre de uma maneira muito aos trancos e barrancos que imparcialidade e isenção não existem, cara. Né? Então, se existe alguém que parece isento, não está sendo isento, ele está sendo parcial dentro de uma estratégia que está alinhada com os valores dele, né? Mas ou ele precisa sobreviver. Ele precisa sobreviver. E ele precisa, então, são tantas as possibilidades que estão influenciando a pessoa que ela toma uma decisão naquele momento. Exato. Que a gente nunca vai conseguir chegar a uma conclusão e ser taxativo. Talvez a própria pessoa tenha dificuldade de entender e colocar isso de uma maneira factual, assim, foi por isso, né? Por isso que ali, o Edu Borba, grande Edu Borba, fui padrinho de casamento dele. Beijão, Edu. Ele diz: o bom e velho desafio de saber estar pronto e aberto ao diálogo. Muitos produtos perdem credibilidade pela falta de empatia. É preciso abrir mão dos discursos prontos e saber se abrir ao outro. Perfeito. Né? Acho que essa é a principal questão. Acho que se a gente pudesse sintetizar de toda essa questão do coaching, é que muitas vezes a gente não exerce essa atividade do ouvir, que pressupõe no diálogo, né? A gente está sempre preparando o que vai falar depois, porque o nosso argumento tem que ter sempre mais validade, ser mais verdadeiro. E aí a gente perde essa possibilidade de ouvir e de entender, né? Essa necessidade de estar sempre certo acaba nos fechando para o diálogo, né? E, consequentemente, para o aprendizado. Esse é o ponto, né? Se a gente não ouve, a gente não escuta, a gente não interpreta, a gente não entende, logo não responde de uma maneira inteligente. Então, galera, a gente fez esse debate assim bem aí. Tinha
tem assunto assim para mais de metro, mas senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou tentar publicar ele assim que terminar. Mas acho que o que fica assim é... Cada caso é um caso, né? Então, não estamos invalidando o processo de coaching, a gente está fazendo críticas aos processos de coaching que não fazem autocrítica e não enxergam a ideologia a qual estão compartilhando com as pessoas, né? Que vão lá procurar os cursos e tal. Então, sejam transparentes, né? Sobre quem é você, qual é a sua afiliação teórica, isso é muito importante, né? Já vi curso que não tem uma bibliografia no final da apostila, de onde você tirou essas coisas, né? Então, dê a sua afiliação teórica para que a pessoa possa aprofundar os estudos dela depois, né? Caso ela queira pesquisar de onde você tirou essas coisas que você está falando. E quem quiser saber mais, né? Porque muitas dos... Eu não acabei não acionando autores como o Fernando, né? Acaba sendo mais direto e coloquial. Quem quiser saber mais sobre esse ponto de vista, que é o que eu trago, que é o que sustenta a minha trajetória, se chama ergologia, né? É só colocar no Google que aparecem já alguns artigos bem basilares e então tem como entender um pouquinho mais. E o próprio processo de coaching e de programação neurolinguística tem uma afiliação científica, teórica, muito bem fundamentada, né? Então a gente não pode deixar que isso se perca, pessoal, né? Vamos preservar essa raiz até para a gente entender do que nós estamos falando. Os anos 60, 70 queriam chegar quando eles montaram toda esse arcabouço de pensamentos, né? Essas reflexões assim, que fazem parte dessa linha mais geral, teórica, chamada pensamento sistêmico, que é onde a gente se filia aqui, né? Então, o que fica desse debate assim muito por cima vamos manter o diálogo, vamos conversar, cada caso é um caso, né? Apesar dos diferentes pontos de vista. Né? Abrir o diálogo, olha, numa brincadeira, né? E acabou. Um coach, uma pessoa que não gosta de coach, estão dialogando, conversando, né? Mas isso foi super importante, assim, né? Pra gente fazer essa reflexão e sempre que aparecer esse incômodo, a gente vai estar aqui para conversar e para trocar uma ideia com vocês aí. Valeu para quem apareceu, né? Obrigada. Nós vamos deixar... Vou tentar deixar a live salva aqui, né? Não sei se eu vou conseguir, da outra vez não deu muito certo. E até a próxima, Gi. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Isso Tchau, aí. gente. Valeu, galera. Tchau, tchau.